Amém. Vamos lá. Olha só. Nós falamos aí a respeito de valores, né? Que nós precisamos de valores para que haja uma família disfuncional. Valores bem definidos, né? E valores vão produzir as nossas crenças. Esses valores, eles compõem as experiências que a gente tem na nossa vida. Agora nós vamos falar em ordem. Ordem. Amado, quando você atende, como é que está a gravação aí, está ok? Quando você atende uma pessoa hoje, nos dias de hoje, amado, nós temos que entender uma coisa. Quando você está atendendo alguém, você não está atendendo um problema específico que a pessoa está vivendo. Você não está tratando um problema específico. Quando você atende uma pessoa, quando você trata um problema de uma pessoa, como eu disse para você, nós estamos tratando todo um sistema familiar adoecido. Por isso que eu sempre digo que é quase impossível nós falarmos aí sobre quadros de imoralidade, quadros de carência, obrigado, querido. Quadros de traumas, né, e feridas emocionais, e principalmente a disfunção na sexualidade, se nós não entendermos que essa problemática começou dentro das nossas famílias. Não é possível falar sobre adoecimento da sociedade sem antes nós trazermos um olhar para dentro das nossas casas. E falar de disfunção familiar é o que eu falei para vocês, eu já até mencionei isso. Falar sobre disfunção familiar é falar de não funcionamento. É falar de não funcionamento. Aquela família ela não está funcionando na sua plenitude. Ela não está exercendo aquilo pelo qual Deus chamou essa família. E isso tem a ver diretamente com ordem. O que seria essa ordem que eu sempre bato na tecla com as famílias? Não há possibilidade de nós tratarmos família se a gente não trabalhar com a ordem da família. Não é possível a gente tratarmos problemas funcionais se a gente não falar de ordem. O que é disfuncionalidade? É aquilo que não está na sua ordem natural. Lembra quando eu falei do sistema solar? Lembra quando eu falei que o sistema solar ele é definido por cada planeta, cada satélite no seu lugar. Então, quando a gente fala sobre família funcional, nós estamos falando justamente de cada membro da família no seu lugar. Falar de disfuncionalidade, querido, é falar de desordem. Por quê? Porque existe uma ordem, amado, estabelecida por Deus desde a eternidade. Então, se existe uma ordem por Deus, nós temos que tratar sobre desordem. Irmãos, é provado que nós temos uma tendência natural em reproduzir padrões adoecidos e deformados. Todos nós aqui somos pecadores, a Bíblia trata isso. A doutrina teológica nos ensina que nós nascemos em pecado por conta do Adão, mas dependendo da família que você nasceu, dependendo da família que você veio, essa capacidade de lidar com o pecado pode se tornar fragilizada. E quando você aprende a mapear as deformidades de uma sociedade, você sempre vai se deparar com essa questão da família disfuncional. Como eu disse para vocês ontem, a história de muita violência, de muito adultério, de muito vício, de muito adoecimento, sempre tem por trás uma família disfuncional. Irmãos, são raríssimas as pessoas que conseguem viver bem na vida vindo de uma família disfuncional. Eu sempre falo o seguinte, amado, Deus criou uma maneira certa da família funcionar. O resto é adaptação. Vou falar uma coisa aqui que eu não sei se você já ouviu isso na vida. Ainda mais vindo de um pastor. Eu não acredito que é papel de igreja cuidar da família dos outros.
Eu não acredito que a função da igreja seja cuidar da família das pessoas. Para mim, a igreja é responsável para mobilizar a grande comissão, ao evangelismo e a adoração à Trindade. Nós estamos aqui para adorar a Trindade. Nós estamos aqui para adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E mobilizar os cristãos à maturidade para cumprir o cumprimento da grande comissão. Mas nós somos igreja, nós temos que ser resposta. Sim ou não? O que é ser resposta? É ser responsável. A palavra responsabilidade vem da palavra resposta. E como cristãos, nós temos que dar resposta com a necessidade. Mas não estou dizendo que seja a necessidade, a missão da igreja. A missão da igreja não é ficar resolvendo problemas de família. A missão da igreja é cumprir a grande comissão. Quando você olha para as cartas do apóstolo Paulo, ele vai ficar o tempo todo ensinando sobre a natureza caída, sobre o pecado, sobre a vida da igreja. Mas quando ele vai falar sobre família, ele fala, os presbíteros cuidem muito bem dos solteiros. Os pastores cuidem muito bem das esposas dos maridos. Os diáconos cuidem muito bem dos maridos. E a igreja cuida muito bem dos filhos dos irmãos. É isso que a Bíblia fala? Não, a Bíblia nunca fala isso. A Bíblia fala, homens, cuidem das suas esposas. Mulheres, cuidem dos seus filhos. Filhos, obedeçam os vossos pais. É a obrigação da família cuidar da sua própria família. Mas nós temos que ser resposta para a sociedade. Nós temos que responder aquilo que a igreja está pedindo. Mas eu não acredito que seja a responsabilidade da igreja. Por isso que eu sempre falo, escola, igreja, tudo isso é muleta que a gente usa na tentativa de resolver um problema que não era para a igreja estar resolvendo. Amado, hoje um pastor passa muito mais tempo se dedicando a estudar os problemas que as famílias da igreja estão vivendo, do que dedicar ao estudo da palavra para produzir um bom estudo, uma boa apresentação bíblica, de estudos bíblicos para a igreja. É muito problema que nós vivemos como família. E não importa, querido, se você sabe ou não sabe, se você entende como a família funciona, se você concorda ou não concorda, a família tem um jeito de funcionar. Existe uma lei sistêmica que faz uma família funcionar. Existe uma maneira da família funcionar. Amado, existe uma lei que chama lei da gravidade. Se você subir nesse prédio e pular para tentar quebrar a lei, é você que quebra a lei ou a lei que te quebra? A lei que te quebra. Existe uma ordem da família funcionar. Ordem é leis. Ordem é papel. Existe o papel da esposa, existe o papel do marido, existe a ordem da família. E a ordem dessa família funcionar é exatamente como deveria ser. Deus estabeleceu uma ordem, amado. Então eu uso o exemplo da fisioterapia. Querido, existe uma parte do nosso cérebro, que é essa parte aqui, ó. Essa parte, esse córtex do nosso cérebro é responsável pela fala e é responsável pelos movimentos do corpo. Os seus membros, seus braços e as suas pernas. E a sua fala, braços, perna e fala, é essa região aqui. Se você leva uma pancada nessa região, sofre uma fratura, um dano nessa região do seu cérebro, você vai ter dificuldade nos seus movimentos. E na sua fala. Quando alguém tem um derrame, quando alguém tem um AVC e afeta essa região do cérebro, ela deforma os seus braços, né, os movimentos e a fala. Agora presta atenção, o que é a fisioterapia? Então esse cérebro, que tem uma área certa para funcionar, que é essa região aqui do cérebro. Então se essa região aqui é danificada, danifica os movimentos e a fala. Mas vamos imaginar que a pessoa, quando ela passa por um acidente, ela está lá com todos os seus braços atrofiados, com sua perna atrofiada e com a sua fala atrofiada. Todas as outras regiões do cérebro é como se fosse assim. Essa região aqui foi desativada. Como se fosse uma empresa e um departamento foi fechado. Se aquele departamento foi fechado, automaticamente todos os movimentos do braço,
das pernas e da fala ficam defeituosos. Mas alguém começa a fazer uma fisioterapia. Tem algum fisioterapeuta aqui? Tem? E um fisioterapeuta começa a reproduzir esse movimento. Por que o fisioterapeuta fica ali, na forma correta, fazendo um movimento? Esse fisioterapeuta está falando para o cérebro, o braço existe. Então fica fazendo movimento repetitivo para que o cérebro interprete esse movimento e fala, esse departamento de perna e braço funcionar e fala funcionar, fechou, não está funcionando mais não. Mas a gente acabou de receber aqui um e-mail falando que o braço e a perna existem. O departamento foi fechado. O pessoal nunca mais voltou mais. Então quer dizer que o corpo está com o braço e a perna sem funcionar e a fala. Aí ele fala, gente, nós precisamos fazer isso funcionar. Alguém aqui poderia se responsabilizar por essa área? Aí a área responsável pelo alimento vai falar assim, não sei, você mexer só com comida. Aí a outra área fala assim, não, eu sou responsável só para trabalhar. Mas você para trabalhar precisa de braço e perna. É mesmo. Eu sou responsável pela profissão dele, mas como é que ele vai trabalhar? Então vamos assumir isso aí. Mas eu não sei fazer braço movimentar, mas aprende, ué. Eu não sei fazer fala, mas aprende, ué. Aí essa área do cérebro, que não é responsável por esse movimento, começa a fazer novas conexões. Então uma área do cérebro assume a responsabilidade de uma área que ficou o quê? Danificada. Essa pessoa volta a ter movimentos? Igualzinho antes, não era? Não. Ele pode andar, mas ele vai andar torto. Ele pode falar, mas ele vai falar com dificuldade. Deixa eu te falar uma coisa, é isso que eu ensino. Nós, igreja, podemos pegar o seu filho e começar a discipular seu filho, mas não é a nossa área. Um discipulador pode ficar ensinando a sua filha a namorar, mas não é responsabilidade do discipulador monitorar namoro de ninguém na igreja, é responsabilidade de pai fazer isso. Um pastor pode até pegar a sua esposa, levar no gabinete e aconselhar ela, colocar a mão na cabeça dela e abençoar. Mas pastor não é obrigado a fazer isso, quem é responsável por fazer isso é marido. Tudo que a gente está fazendo na igreja para cuidar de filho dos outros, para cuidar de igreja, para cuidar de família, ainda é fisioterapia. Me responda, meu irmão. O cara passa a vida toda vendo o pai dele espancar a mãe. A moça fica a vida toda vendo a mãe apanhando do esposo. Você acha que essa pessoa vai conseguir ter um casamento saudável quando ela casar? Os nossos filhos não reproduzem aquilo que eles aprenderam em curso de noivas. Eles reproduzem na vida de casado aquilo que eles viram papai e mamãe fazer a vida toda. Nós temos que entender isso, amado. Que nós temos que assumir de uma vez por todas a responsabilidade da nossa própria família. Isso aqui é legal, encontro de casais. Isso aqui é legal, seminário de família. É bênção, curso de noivos, meus irmãos. Mas é a família que é responsável por isso. É a família que é responsável para produzir gente saudável nesse mundo. Isso que eu chamo de ordem. A ordem de um pai, a ordem de uma mãe. E é nessa função que você nasceu, é nessa família que você nasceu, que você deveria aprender o que é a função de um pai. A função de um pai não se aprende em escola dominical. A função de uma mãe não aprende em culto. A função de um pai e de uma mãe se aprende dentro de família. Se a gente não parar com essa mania de transferir responsabilidades, transferir papéis que não pertencem à igreja. Ninguém pode fazer o meu papel na minha família. Não pode se fazer muleta. Não existe na face da terra
um único homem que possa ser na vida da minha filha aquilo que eu represento. Não existe na vida do meu filho, na vida da minha esposa, a responsabilidade que eu, como marido e como pai, tenho na minha família. Da mesma forma a esposa, da mesma forma os filhos, os avós, os tios, os primos. Cada um ocupa o seu lugar. E é nessa família, é nesta ordem, é nesse papel, é nessa função que cada membro deveria ocupar. Eurípides, o que seria então ordem? Querido, quando a gente fala de ordem, passa para mim, ordem é quando eu estou no meu lugar, no lugar que me pertence, no lugar que é somente meu. A partir do momento que esse homem aqui, qual o seu nome? O Tales, colocou um anel no dedo da mão da Tatiana. E eles se uniram pelos laços do casamento, uniram seus corpos. Vocês têm filhos? Sim. E vocês geraram uma filha. Um encontro tão maravilhoso. Não existe um encontro mais perfeito do que de um homem e de uma mulher. É tão maravilhoso que gera uma vida. Gera um outro ser humano. E no encontro desses dois, eles produziram uma vida. Não existe na vida desse homem uma outra mulher, um outro ser, que seja o lugar que essa mulher pertence. Ninguém no planeta Terra, nos mais de 7 bilhões de habitantes que existe no planeta Terra, possui o lugar de uma única pessoa. Não existe no planeta Terra o lugar que pertence a essa menina. Esse casal, se estiver numa reunião, se estiver num evento de casais, estiver os dois passeando lá num resort maravilhoso, e eles estiverem talvez numa plataforma, em uma grande multidão, eles olhando assim, vê você da igreja. Eles vão olhar lá, olha que legal quem está aqui no evento. Eles ficam felizes. Mas se ela entrar naquele lugar, eles não sabiam que elas estavam lá, mas se ela entrar, acabou, meu irmão, eles pulam nessa multidão. Porque não existe no coração desses dois algo mais importante do que essa filha. Cada um pertence ao seu lugar na família. O que é ordem? É somente por meio do meu lugar de pertencimento. O lugar que ocupa na vida do Tales. O lugar que ocupa na vida da Tatiana, na vida desse homem, ninguém mais ocupa. Da mesma forma essa filha. Esse lugar de pertencimento que é meu na minha família, que me pertence. O que é família, o que produz uma família disfuncional? É quando as pessoas não entendem o seu lugar de pertencimento. É o meu lugar. É somente por meio do meu lugar de pertencimento que eu tenho condições de exercer o papel para que haja equilíbrio, autoridade e harmonia no sistema familiar. Quando eu não estou no meu lugar de pertencimento, isto causa desequilíbrio sistêmico na família, produzindo grandes conflitos, dores, em uma escala individual e coletiva. Eu preciso entender isso, amado. Escute, nós chegamos na vida, todos nós chegamos na vida para exercer um papel. Todos nós. Todos nós. Essa menina está exercendo o primeiro papel na vida dela, que é o papel de filha. Este é o nosso primeiro papel, o papel
de filha, o papel de filho. E automaticamente, à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai desenvolvendo, a gente já nasce com outros papéis, mas o principal é o papel de filha, papel de filho. E quando a gente desenvolve na vida, a gente vai exercer outros papéis como irmão, como primo, como neto, como sobrinha. Mas escute, a vida de todos nós é feita e movida por papéis. E é a qualidade de cada papel que você vive, que define, não é bem qualidade, né? Mas é a intensidade que você vive, o comprometimento. Eu sei que eu sou filha, eu sei que eu sou filho, eu sei que eu sou pai, eu sei que eu sou mãe, eu sei que eu sou esposo, e quanto mais eu vivo esse papel, mais saudável, mais produtivo eu me torno na vida. Se eu não vivo o meu papel, se eu não vivo a minha função, mais improdutivo eu me torno, menos qualidade de vida, menos você vai ser feliz, menos você vai ser improdutivo, mais você vai perder na vida, sua espiritualidade vai ser fraca, sua vida sexual vai ser um caos, você não terá autoridade, a sua profissão vai ser confusa, você nunca vai saber onde você quer chegar, você nunca vai saber que curso que você tem que fazer. Toda a sua vida depende da intensidade do papel que você funciona, da ordem que você exerce. E uma das coisas mais importantes da vida é você saber viver esse papel. Saber viver essa ordem. Por quê? Porque existe uma postura certa, meus irmãos. Existe uma postura certa e estabelecida para que a gente possa viver cada papel. E eu creio nisso, meu irmão, igual eu creio na lei da gravidade. Isso funciona na vida, igual funciona a lei da gravidade. Igual funciona o princípio da salvação em Cristo Jesus. Não tem. Amado, me responda, com toda certeza. Nós estamos aqui entre família. Você encontra alguém que ama a Deus, que diz que ama a Deus, mas ele nunca recebeu a Cristo. Ele nunca houve uma conversão, mas ele ama a Deus. E ele fala que ele vai para o céu. Você acredita nisso? Hã? É possível você acreditar nisso? Você olha para ele, você fala, você fica até calado, mas você respeita. Mas se dentro de você, você fala assim, poxa vida, ele não tem noção de onde ele vai aparecer. O que vai acontecer se ele morrer hoje? Sim ou não? Não, mas eu creio em Deus. Não, rapaz, eu vou lá, me prostro diante dessa imagem, eu adoro, eu sou um cara devoto, eu sou religioso. Eu tô com Deus, eu estou firme com Deus. Deus está comigo, eu estou com Deus. E nós vamos... Você olha para isso, o que você fala? Pô, meu pai... Você acredita nisso? Hã? Ele acredita? Ele acredita que ele está certo. Ele está certo? Não está. A gente, por respeito, não fala nada. Deixa eu falar uma coisa para você. É a mesma coisa de sistêmica familiar. É a mesma coisa de ordem familiar. As pessoas chegam para mim, falando algo que eles estão vivendo, que eu sei que não funciona, gente. Porque não é assim que Deus fez família funcionar. Seria a mesma coisa que você falar assim, olha, alguém chegar para você e falar assim, quem é mecânico aqui? Tem algum mecânico aqui? Tá, mas eu vou falar uma coisa básica aqui. Seria a mesma coisa de alguém falar assim, não, eu cheguei à conclusão que motor não precisa de óleo, basta colocar água. Você joga água no motor todinho assim, nos parafusos, que põe... Funciona, gente. Pode até ligar, sim ou não? Mas mais cedo ou mais tarde aquilo vai começar a empenar tudo, quebrar tudo. Sim ou não, gente? Porque não funciona se não tiver óleo. Não, mas a pessoa tem convicção que vai funcionar. Não funciona. Não funciona. É impossível funcionar. Cada coisa foi feita de uma maneira certa, gente. Para que funcione. Família é a mesma coisa. Ah, não, mas a gente fez isso. Não, meu irmão, Deus criou uma maneira certa da família funcionar. Deus criou.
Deus determinou um padrão, uma maneira certa da família funcionar. Tudo que a gente faz são adaptações. Então existe uma ordem da família. Isso é tão forte, eu cheguei esse tempo atrás numa cidade, aí encontrei uma senhora que fazia tempo que eu não a via. Ela chegou para mim assim, oi pastor, quanto tempo? Eu falei, ô fulana, saudade. Ela tinha um netinho, de uns 8 anos, pegado na mão dela. E falou, mas quem que é esse piazinho aí? Quem que é esse varão aí? Ela falou, meu neto. Ah, que legal. Sabe como é que é, né, Eurípides? Estou cuidando dele agora, né? Porque assim, a minha filha, a mãe dele, placa colada, não quer cuidar dele, tá a vida louca aí com o marido, que é o pai dele, inclusive ainda menos mal, né? O pai dele. Aí os dois estão doidos aí, eu tive que assumir essa criança. Eu sou daquela pessoa que eu tenho que olhar no espelho, tem hora assim, e falar, cala a boca. Não se mete. Eu falei, e funciona? Ela falou, como assim? Não, a senhora está dizendo que a filha da senhora está na vida louca aí, mas o marido, que é o pai da criança, não assume a criança, a senhora assumiu essa criança. Funciona? Porque eu sei da história dela. Foi por quê? Não, quero saber se funcionou isso com fulana. Porque a filha do outro filho da senhora, a senhora tomou conta. E hoje essa menina eu sei que está no lesbianismo. A sua neta, que a senhora cuidou a vida toda, está no lesbianismo hoje. Funcionou? Eu falei, não entendi. Então, fazer uma pergunta. A senhora amou a neta da senhora? Amei. A senhora cuidou da neta da senhora? Cuidou. A senhora fez de tudo para cuidar dessa criança? Sim. E o que essa criança é hoje? Ah, está com a vida doida, mora com outra moça, casada, mora com outra mulher. E por que a senhora acha que vai acontecer a mesma coisa que esse menino? Que não vai acontecer a mesma coisa que esse menino? Ela ficou assim. Eu falei assim, fulana, põe um negócio na sua cabeça. Ninguém pode fazer pelo filho aquilo que é responsabilidade dos pais. Vó não cuida de neto, vó ajuda, mas não assume o cuidado. Se a avó está assumindo o lugar de pai e de mãe na vida dos netos, a desordem está instalada. Pode cuidar, pode amar, pode fazer tudo, mas a desordem na criança existe. Presta atenção no que eu vou ensinar para vocês aqui. Essa menina tem quantos anos? 12 anos. Vamos imaginar, eu estou usando ela como exemplo, porque ela tem idade suficiente para entender o que eu estou falando. Se ela fosse bem novinha, eu teria meus dedos aqui agora com ela. Essa menina tem 12 anos. Vamos imaginar que ela fosse cuidada pela tia dela, pela avó dela, desde lá aos 4 anos de idade. Deixa eu te falar uma coisa, não funciona, gente. Porque a desordem dentro dessa criança está instalada. A única ordem possível que essa criança consiga viver bem na vida é quando os pais cuidem dela. Eu vou explicar isso melhor. Vem aqui você. Você. Vem aqui. Vem aqui vocês dois. Vem aqui você. Não, lá atrás, lá. Você mesmo, você de azul aí. Você mesma, você. Vem aqui. Vamos imaginar, fica aqui na minha frente, isso. Chega mais para cá. Isso, tá bom. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Às vezes quando eu chamo as pessoas à frente, eu deixo que elas ocupem o seu lugar. Porque eu sei muito bem que o lugar que cada uma vai ocupar é exatamente o que eu quero falar. Essa aqui está representando a filha. Essa representa a tia. Esses dois representam os pais. Esta é a filha deles. Eles estão representando. Vamos imaginar que essa mãe
por algum motivo, adoece. Adoece por conta de uma depressão pós-parto, adoece por conta de um adoecimento que ela carrega dentro dela desde a infância, porque foi rejeitada pelos pais, rejeitada pela mãe, e ela carrega dentro dela uma desordem. Todas as vezes que um pai e uma mãe rejeitam uma criança, a desordem se instala. Desde o ventre, tá? A desordem se instala. A desordem está ali instalada. E no exato momento que a desordem existe, a vida vai ficar em desordem. Emocionalmente ela fica desequilibrada, não consegue lidar com as emoções. Via de regra, pessoas que não sabem lidar com suas emoções têm sérios problemas com suas mães. Porque o equilíbrio emocional vem da mãe, o equilíbrio profissional vem do pai. É a mãe que nos ensina a lidar com as emoções, é o pai que nos ensina a lidar com a profissão. Detalhe, você não precisa muito de emoção para lidar no mercado de trabalho. Às vezes você ser frio no mercado de trabalho faz você ter mais sucesso. Sim ou não? Porque isso é pai. Mãe é a força das relações. Por algum motivo, essa mãe dessa mãe era emocionalmente adoecida e adoeceu essa mãe que essa mulher representa. Esse homem se apaixona por ela. Mas essa irmã dele nunca gostou dessa cunhada. E sempre falava para ele, você sabe o que você está fazendo da vida, você está casando com essa pessoa, ela é desequilibrada emocionalmente, e você vai ter problema. Aí essa mãe tem uma filha. E essa filha dessa mãe, quando ela tem essa filha, ela entra numa depressão profunda. Ao ponto de agredir a própria filha, a ponto de atacar a própria filha. E essa mãe, que ataca essa filha, coloca a vida dessa filha em risco. E aí, por algum motivo, essa mulher adoece mais ainda e começa a atacar todo mundo da família. E coloca a vida dessa filha em risco. Essa tia, para proteger essa sobrinha, denuncia a cunhada. E a cunhada é retirada do seio familiar e ela vai para uma clínica ser tratada. E essa tia se volta para essa sobrinha e fala, eu vou cuidar de você. Porque essa mãe sua é doente, essa mãe sua quase te matou, mas eu estou aqui para dar minha vida por você e eu não vou deixar que você sofra, porque eu vou ser a sua mãe. Ela está no lugar certo? Esse lugar é dela? Esse lugar é de quem? Da mãe. Deixa eu te falar uma coisa. Essa tia vai amar essa sobrinha, essa tia vai cuidar dessa sobrinha, mas essa sobrinha, por algum motivo, nada funciona na vida. Não se casa, não consegue lidar com as emoções, desenvolve depressão, se torna uma pessoa emocionalmente fraca, não consegue fluir profissionalmente, não consegue conhecer Deus, porque dentro dela existe uma desordem. Dentro dela existe uma desordem que nem ela consegue compreender. Sabe por quê? Porque ela nunca recebeu o lugar no coração dela que pertence à mãe. Como é que essa tia poderia cuidar dessa sobrinha? Como tia. Filha, sua mãe não está bem. Eu vou cuidar de você. Mas nós sempre vamos lá cuidar também da sua mãe. Eu vou levar você lá porque sua mãe não está bem. Detalhe, essa tia tem que cuidar também da própria vida. Deixa eu ensinar um segredo para vocês. Toda pessoa com o coração mais aberto que tenha, e que quer cuidar de alguém,
mas não cuida primeiramente da sua vida, adoece, tá? Pastor que cuida da igreja, não cuida da sua família, a família adoece. Pastor que não cuida da própria vida e só fica cuidando da vida dos outros, adoece a própria vida e a vida da família. Mãe que cuida de filho, mas não cuida da própria vida, adoece. Mulher que cuida do marido e não cuida da própria vida, adoece. Você só pode cuidar de alguém quando você cuida da sua vida. Quando eu não cuido da minha vida, quando eu paro a minha vida para cuidar da vida do outro, eu adoeço. Porque não é a ordem da vida. A ordem da vida é você cuidando do primeiro bem que você ganha na vida. Qual que é o primeiro bem que você ganha de Deus? A sua vida, o seu corpo, o seu coração, a sua mente. Se você não cuida da sua vida e fica ocupando em cuidar da vida dos outros, você adoece todo mundo, inclusive você. O que é cuidar de uma pessoa de uma forma que ela fique bem, organizada? Vocês estão entendendo? Sabe, deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui que eu vou ensinar mais para frente. Quando o clima não está bem, assim, quando a gente chega na igreja, aquela opressão, né? A gente fala que tem um teto de bronze, né? A gente fala que tem um teto de bronze, né? Quando a gente chega num lugar que tá maravilhoso, a gente fala que o ambiente está o quê? Um mover de Deus, não é? Tá, mas tem um outro nome. Quando a gente fala assim, rapaz, mas tem uma energia negativa aqui. O que é essa energia negativa? É a maldade, é o capeta, é o diabo. Quando a gente fala assim, gente, mas essa energia aqui está positiva, tem uma energia boa. Qual que é o nome que a gente dá para isso? Teto de Deus, presença de Deus. A energia negativa é teto de bronze, sim ou não? Então, eu gosto muito de usar a palavra força. É uma energia que a gente ganha. Então, existe uma força que faz a pessoa vencer as emoções negativas, a vontade de morrer. A energia negativa, a força negativa é a depressão. É levantar de manhã cedo, você não sabe, parece que alguma coisa você não tem força na vida. Toda pessoa que não tem força na vida é porque dentro dela não existe um lugar vazio. E esse lugar vazio é a ausência da mãe, do pai, do irmão, que alguém está tentando preencher que não é o lugar. Deixa eu falar uma coisa para você. O lugar de um pai, de uma mãe, ninguém preenche na vida do ser humano. Você pode achar o pastor mais maravilhoso do mundo, a pastora mais maravilhosa, o amigo, a tia mais maravilhosa. Não preenche. O vazio se instala e sua vida fica bloqueada em várias áreas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vamos criar outro cenário. Filha adotiva, pais e mãe adotiva. Esses pais amam essa criança? Ama. Faz de tudo para que essa criança seja amada? Faz. Agora me responda. Eu sempre corro o risco de ser julgado nesse momento, mas eu não posso fazer nada no seu coração e me julgar. Eu não posso ser refém do seu julgamento. Eu vou ensinar o que eu acredito. Esmagadoramente falando, seja sincero. Tem gente que dá certo na vida? Tem. Tem gente que rompe na vida? Sim. Mas responda. Via de regra, os filhos adotivos são pessoas saudáveis ou se tornam pessoas extremamente confusas na adolescência? A maioria das pessoas que você conhece que são adotivas, como é que elas se tornam na vida? Extremamente confusas. Sim ou não? Tem gente que dá certo? Tem.
Geralmente quem dá certo é quem nunca foi roubado no coração dele os pais de origem. São pais que adotaram a criança e falaram: eu louvo a Deus pela mulher que te trouxe ao mundo. Vamos orar pela sua mãe, nós não sabemos quem ela é, mas que bom que Deus deu você através dela. Vamos orar por essa mãe? Papai do céu, a minha mãe está em algum lugar. Eu quero dizer que eu amo a minha mãe que me gerou. E obrigado pela minha mãe que me cuidou. O Senhor usou a minha mãe para me dar para minha mãe aqui. Mas eu quero te agradecer pela minha mãe. Papai do céu, se um dia o Senhor achar que eu tenho que encontrar com essa mamãe que eu tanto amo. Papai do céu, obrigado pelo meu pai, não sei quem que é. O pai existe dentro dela? A mãe existe dentro dela? A pessoa flui na vida. A pessoa consegue fluir na vida. Agora presta atenção. Quando essa mãe adota essa criança e fala assim: eu te amo, mas deixa eu te falar uma coisa, você não me trai. Você não me trai porque é inadmissível, depois de tudo que eu fiz por você. Você vir falar para mim que está querendo conhecer essa mãe e esse pai. Sabe o que acontece? A desordem se instala. E aí a pessoa fica confusa na vida. Gente, eu tenho não é dezenas, não, é centenas de testemunhos. Filha, vamos lá. A pessoa pega, a criança está lá confusa, rebelde, querendo ir para as drogas, confusa na vida. O pai adotivo e a mãe adotiva pega essa criança, vai lá na Boca, vai lá na Cracolândia, vai lá no presídio, para conhecer o pai e a mãe adotiva, que é um grito que está dentro da gente, que a gente quer conhecer a nossa origem. Mas não existe um grito maior do que o lugar que a gente nasceu, de onde a gente veio, a nossa família, o nosso pertencimento. Querida, a pessoa vai lá, olha para o pai e para a mãe, nem que esse pai e essa mãe o rejeitem. Não é que rejeita, não quer ver, mas só dele encontrar, a ordem se instala. Obrigado, querido. Fala. Conhecer os pais, mas prefere continuar morando com os pais adotivos. Esses pais adotivos não conseguem preencher. Você não acha que ela, por ela fazer essa opção, não preencheu o coração dela? Tá. Ela está saudável na vida? Tá. Ela está resolvida na vida? Acredito, né? Detalhes assim maiores. Pessoa saudável que eu conheço é a pessoa que sabe com quem vai casar. Ela não chega num lugar e ela faz questão de ir para o pior pilantra que tem na festa. Ela chega no lugar, ela vai para a igreja certa, ela não se envolve com droga, não tem evasão escolar, ela não se envolve com dependência química, ela não passa por divórcio. Essa pessoa tem essa ordem na vida. Se ela tem, foi cumprido o papel certo. Essa mãe cuidou dessa criança sem querer ocupar o lugar do pai que gerou, da mãe que gerou. É o caso, então. É legal. Você vive isso? Não. Ah, tá. Graças a Deus. Tá bom. Pais são totalmente... Amém. Gente, vocês entenderam? Vocês entenderam? O que eu estou querendo mostrar para você, amado? Não há possibilidade de nós sermos seres humanos saudáveis se a gente não entender a ordem. O seu lugar de pai na vida de uma criança. Enquanto você não assume seu filho, você está destruindo a ordem da vida dele. Enquanto você não assume sua filha, enquanto a gente não parar de ficar transferindo responsabilidade. Por quê? Porque cada função, cada papel nos influencia por toda a nossa vida. O papel de mãe, o papel de pai, o papel de filho, o papel de esposo, o papel de esposa. Todos esses papéis precisam cumprir uma ordem. Tanto você quanto as pessoas que estão em sua volta precisam cumprir cada papel para que haja ordem. E se a ordem não está sendo cumprido, não há frutificação, não há plenitude. E eu e você só conseguimos cumprir bem o nosso, conseguimos viver bem na vida quando a gente cumpre o nosso papel. Passa para mim
quanto menos nós sabemos o que significa a ordem de cada membro da família, mais adoecido nós nos tornamos na vida. Olha aqui para mim. Se você funciona muito bem na vida profissional, se você funciona muito bem na vida ministerial, que eu acho muito difícil, mas você não funciona dentro de casa, não se engane, você vai perder seu casamento. Você vai divorciar. Querido, estudos dizem que uma pessoa desorganizada é o reflexo de uma desordem interna. Já viu os acumuladores? Lembra? Esses acumuladores são pessoas resolvidas ou adoecidas na vida? Geralmente são pessoas que perderam um casamento, perdeu um filho, perdeu um marido, passou por um processo de perda, entra em depressão e começa a acumular. Esse acúmulo é desordem na vida. Esse acúmulo é uma desordem. Lembra da Super Nani? Aquelas praguinhas do Egito lá quebrando tudo. Lembra daquilo lá? Lembra? Hã? Você lembra qual a primeira coisa que a Super Nani fazia depois que ela observava a família? Ela colocava a família em ordem. Lugar de dormir é na cama da criança. Lugar de dormir é os pais no seu quarto. Lugar de comer não é no chão. Lugar de comer é na mesa. O horário de dormir é esse. O horário de acordar é esse. Nós temos que cumprir essa ordem. Amado, quando a família começava a cumprir as ordens, o que acontecia naturalmente com essas crianças? Elas acalmavam, presta atenção. Filhos agitados, pessoas agitadas na vida, é evidente que está vivendo uma vida em desordem. Quanto mais ordem nós vivemos, mais calmos nós nos tornamos na vida. A vida só funciona com ordem, gente. Não há possibilidade de você viver uma vida saudável, um casamento saudável, se você não está em ordem. O que é ordem? Ordem está no meu lugar. É possível uma escola funcionar sem ordem? Hã? Não, o aluno que decide o horário, quando ele quer estudar. É ou não é? Você está lá assim, sabe? Numa escola, aí a criança gritando. Tem uma professora que conta isso, né? Ela estava dando aula, de repente uma criança. Correndo. Correndo. Ela colocou... Você quer parar de correr? Aí a criança falou, mas o nome disso aqui não é corredor? Então, é possível uma escola funcionar sem ordem? Não é possível. Uma empresa funciona sem ordem, gente? O exército funciona sem ordem? Não. 100 mil soldados decidem que eles têm autoridade de capitão. Eles têm autoridade de capitão. Hã? Não, mas foi 100 mil que decidiu. Hã? 100 mil soldados decidiu ser capitão. Aí pega o capitão, destitui ele e empurra ele do quartel. É possível acontecer isso? Ou existe uma ordem que está estabelecida e ninguém muda? Deixa eu te falar uma coisa, tem uma ordem para funcionar, gente. Família só funciona com ordem. O que é ordem? É quando cada um está no seu lugar. Por isso que eu falo dos filhos. Lugar de filho é amadurecer e assumir a vida. Lugar de casados é casar e ir embora para a vida. No final, são só os pais dentro de casa, vivendo a sua vida. Então, quando a gente fala dessa ordem, é isso que funciona. A vida só funciona quando tem ordem. Vou fazer uma pergunta para as mulheres. Geralmente acontece isso. Na minha casa é assim. A gente está saindo de casa. Minha mulher está lavando louça. Eu falei, meu bem, por que você está lavando? Não, porque eu descobri que tem uma louça aqui. Eu não vou conseguir nunca sair de casa pensando que essa louça vai estar suja aqui. Porque só de imaginar... Aí, às vezes, a casa está tudo limpinha, a louça lavada. A gente está chegando em casa de carro e fala assim, nossa, tão bom saber que está tudo limpinho lá, né? Não, mas é verdade. Você já levantou de manhã cedo aqui, aquela pia suja,
aquele sofá rasgado, aquelas gavetas tudo caídas, aquelas portas tudo quebradas. Parece que sua vida não funciona, parece que você está em depressão, parece que você é a pessoa mais infeliz do mundo. Sim ou não? Deixa eu te falar uma coisa para você. Deus criou tudo com ordem. A ordem foi instalada dentro de nós. Nós temos um privilégio. O que está escrito dentro da nossa bandeira, meu irmão? Ordem. Eu vou te falar uma coisa aqui, que talvez você nunca ouviu na vida. Eu não acredito que os casais se separam por falta de amor. Eu vou repetir. Eu não acredito que os casais se separam por falta de amor. A maioria dos casais estão se separando mesmo se amando. A maioria dos casais estão se separando mesmo se amando. Por quê, amado? Porque uma relação saudável não tem como principal componente, uma relação saudável não tem como principal componente um amor. Muitos casais se amam profundamente, mas esse amor não é suficiente para se manter. Por que que esse amor não é suficiente para se manter? Porque ele precisa de outra coisa. Passa para mim, escute. O amor é uma pergunta, na verdade é uma pergunta. Será que o amor é suficiente para manter uma relação? Eu digo que não. Eu digo que não. Eu conheço gente que se amam profundamente, que esse é o problema. Os casais hoje não estão se separando por falta de amor, estão se separando por falta de ordem. Se você ama sua esposa, mas você não está no seu lugar, ordem é lugar, no seu lugar de marido, de esposo, você vai perder esse casamento. Fala aí para mim, mulher. Você quer um homem 24 horas declarando o amor dele por você, fazendo poema para você, cantando para você, dizendo que te ama o tempo todo? Ou um homem que assume o lugar dele de homem na sua vida? Sim ou não? Você quer um homem que sustente, que cuide de você? Vou fazer uma pergunta para você. Você acha que a nossa avó recebeu alguma declaração de amor na vida? Hã? Você acha que a sua bisa recebeu algum buquê de flor na vida? Mas o que havia no casamento deles? Aquele homem estava no lugar dele de homem. Aquele homem sabia o lugar dele. Por quê? Passa para mim. A vida só funciona quando existe ordem. Só existe ordem quando existe vida. E só existe vida quando existe ordem. Ou você está vivendo uma vida em ordem, ou você está vivendo uma vida em desordem. Olha só esse versículo. Deus não quer que vivamos em desordem. Mas o quê? Amado, não tem coisa que mais tira a paz na nossa vida do que a desordem. 1 Coríntios 14, 33. Deus estabeleceu uma ordem natural na vida. E é a partir dessa ordem que a vida funciona e se move. O meu lugar de pai, o seu lugar de esposa. Avós não têm a responsabilidade de cuidar dos seus netos, não tem. Não é o lugar deles. Não pertence a esse lugar. Filhos não têm a responsabilidade. Agora trava tudo. Diga comigo. Filho não é responsável pela felicidade dos seus pais. Diga comigo. Filho que cuida da vida dos seus pais tem a vida travada. Deixa eu te falar uma coisa para você. Hoje, ou os filhos estão ligados aos seus pais por culpa, ou eles estão ligados aos seus pais, presta atenção, ou eles estão se sentindo culpados de sair de casa, culpados, ou eles estão infantilizados na vida.
dois. Vem cá, vocês dois, vocês dois. Vem cá. Vem cá, vocês dois. Vocês dois. Ela está representando ela, tá? Tá, daquele jeito que eu coloquei vocês aquela hora. Agora fica vocês aqui. É da filmagem. Esses dois, eu estou falando de ordem, tá? Amaram profundamente esses dois. E esses dois amaram profundamente esses dois. Esses dois receberam vida desses dois. E esses dois receberam vida desses dois. Você vai aprender comigo amanhã pela manhã que eu só posso dar vida quando eu recebo vida. Aqui é a fase do eu desses. Aqui é a fase do eu desses. Esses dois foram cuidados por esse. Quando eu falo os dois, eu estou falando os pais deles. Então, os pais dele e os pais deles. Então, esses dois representam os pais dele, esses dois aqui representam os pais deles. Então, esses dois aqui receberam vida aqui. Esses dois aqui receberam vida. E todo mundo se vira para a vida. O que é família doente? Vira para cá. Vira para cá. Isso é família doente. Vira para cá. Isso é família doente. Vira para cá. Isso é família doente. Cada um dependendo um do outro para viver. Volta todo mundo do jeito que estava. Presta atenção. Esses dois vieram dos seus pais. Esses dois vieram dos seus pais. Esses casaram, que coisa mais linda, casamento. E esses dois casaram, se encontraram. Vocês são casados? Vão se casar? Está aqui data marcada já? Sério? Semana quanto tempo de namoro? Pelo amor de Deus. Vocês vão sair de casamento marcado aqui em nome de Jesus. É sério. Até domingo à noite você vai me dar uma data para essa moça aqui. E rápido. Passou de 1 ano é gabinete. 5 anos já é expulsão já. Esses dois vão gerar vida. Quando eles vão gerar vida? Se eles receberem a vida daqui. Agora presta atenção. Esses dois saíram desses dois. Amém? E agora eles vão gerar outra vida. Amém? Agora presta atenção. Esses dois, saindo de casa, vão deixar esses dois sozinhos. E quando os filhos saem de casa, eles não têm mais a obrigação de realizar a vida dos seus pais. Não tem. Eles têm que realizar a vida de quem? Deles. Para que eles possam gerar filhos que vão realizar a vida de quem? Quando esses dois aqui estão esperando ser amados pelos seus filhos, eles se tornam frustrados. Porque esses dois dão vida para esses dois sem esperar nada em troca. Esses dois dão vida para esses dois sem esperar nada em troca. É assim que é pai. O lugar do pai é fazer tudo pelos filhos sem esperar nada. Os pais têm que dar a vida deles para os filhos, para que um dia eles saiam de casa o mais rápido possível. E ao sair de casa, esses dois não vão esperar mais o amor desses dois. Casal que fica esperando ser amado pelos seus filhos adoecem, tá? Eu vou repetir.
Casais que estão esperando que seus filhos fiquem amando, cuidando deles, adoecem. Quando esses dois ficam sozinhos na vida, os filhos foi tudo embora de casa, qual é o amor que eles precisam nutrir dentro deles? Só o amor dos dois, nunca o amor dos filhos. Meu filho me deixou mesmo. Minha filha nunca mais voltou em casa depois que casou. Tá certo. Se ela voltar, ela vai gerar os filhos dela e um dia ela vai passar pela mesma coisa. Se fica em casa, adoece, não amadurece. Filho que fica na casa dos seus pais se tornam infantilizados, improdutivos na vida. Não rompem na vida. Pais que mantêm os seus filhos dentro de casa é porque estão mal resolvidos nas suas relações e não têm coragem de manter os filhos dentro de casa. Duro quando acontece isso aqui, ó. Fica lá no cantinho lá. Aí ela fica sozinha na vida. Aí ela fala para essa aqui, você vai cuidar de mim, tá? Aí essa aqui fica cuidando dessa e não cuida da própria família. Acontece o divórcio. Porque não é obrigação de filho cuidar de pai. Filho pode cuidar dos seus pais, desde que ele não muda exatamente nada na sua vida. Filho que para de viver para cuidar dos seus pais não está obedecendo o processo natural da vida. Eu só tratei na superfície. A gente vai aprofundar mais depois. Podem ir para os seus lugares. Quais são as principais consequências da desordem natural? Pode passar. Quais são as principais consequências da desordem familiar? Passa para mim. O indivíduo não consegue constituir família. Todo filho que está no lugar que não pertence a ele. Eu vou trabalhar isso melhor com vocês. Não consegue constituir família. Pastor, por que eu estou solteiro há 40 anos, há 45 anos, e até hoje eu não consegui casar? Tem desordem aí. Possivelmente seus pais te mantêm em casa. Possivelmente você sofreu alguma desordem dentro de você. Você pode estar carregando dentro de você alguma desordem dos seus avós. Você pode também, nessa correria louca da vida, de querer produzir, trabalhar. Meu irmão, eu estou com 50 anos. Os meus 20 anos, foi ontem. E a gente tem que começar a mudar esse histórico de filho passar a vida toda tentando estar com a vida pronta para depois casar. Vivemos num tempo onde as pessoas não sabem cuidar das suas próprias vidas. Segundo, tanto homens, pode passar, quais são as consequências de uma desordem familiar? Tanto homens quanto mulheres não são felizes no amor. Quando tem uma família em desordem, você percebe claramente, as pessoas não conseguem fluir no amor, não se apaixonam, não conseguem encontrar um grande amor na vida. 3, se sente o tempo todo. Isso aqui é filho, tá? Isso aqui é as consequências dos filhos que fazem parte de uma família em desordem. Se sente o tempo todo preso aos seus pais. Porque tem culpa. Geralmente isso acontece quando a mulher foi abandonada pelo marido. Aí a mãe está triste. A mãe está lá triste, deprimida, a vida toda frustrada. Lembra quando eu falei que os filhos fazem de tudo para ser amados pelos seus pais? Lembra? Automaticamente, os nossos filhos, porque eles passam a vida toda, a infância toda, fazendo de tudo para ser amado pelos seus pais, eles se sentem culpados pela infelicidade dos pais. E quando esse filho vê a mãe sozinha, inconscientemente ela não se acha digna de ser feliz, porque a mãe é infeliz. Ela nunca se abre para ninguém, porque ela pensa,
Se eu me apaixonar por alguém, me casar, a minha mãe vai ser? Hã? Porque os filhos não entendem que eles não são responsáveis pela felicidade dos seus pais. Não são. Pais do século 21. A sua filha não é responsável pela desgraça que a sua vida virou. A sua filha não é responsável pelo seu casamento ter dado errado. O seu filho não é responsável para te cuidar dentro de você, dentro de casa. A não ser que você tenha Alzheimer. A não ser que você tenha um problema seríssimo de saúde. Esse filho pode cuidar de você, desde que a vida dele não seja paralisada. Ele tem que trabalhar, ele tem que frutificar, ele tem que estudar, ele tem que casar e viver a própria vida e cuidar ao mesmo tempo de você. Mas filho e filha que ficam orbitando em volta dos seus pais, têm a vida paralisada. Outra consequência, pode passar, a sensação de culpa constante em assumir a própria vida, que é o que eu acabei de falar para vocês. Amado, eu conheci um rapaz, e olha que esse cara é inteligente, viu? Ele é fruto de um adultério. Em detalhe, de um pastor. O pai dele era pastor, traiu a esposa com um membro da igreja, uma mulher que era da igreja dele. Essa mulher foi viver em outra cidade, que estava grávida do pastor. No final lá da juventude dele, lá no início da juventude dele, ele descobriu esse pai, foi atrás desse pai, se reconciliou com esse pai, houve uma reconciliação maravilhosa. Passou a ter amizade com esse pai, e ele viveu lá na vida dele. Casou, né? Até casou, até conseguiu fazer uma faculdade, até conseguiu ali concluir seus estudos, mas nunca rompeu na vida. Nunca rompeu na vida. Esse pai rico, era rico, propôs para ele um emprego fantástico lá na cidade. Falou, filho, vem para cá. Isso que aconteceu comigo, sua mãe no passado, já foi resolvido, vem para cá. Mas ele nunca teve coragem de ir para aquela cidade, assumir lá uma empresa, assumir uma condição de vida lá, que o pai até falou, olha, eu dou uma empresa para você tomar conta. Até o dia que ele entendeu que durante todos esses anos ele nunca teve coragem de mudar de cidade para assumir uma empresa lá noutra cidade, porque ele se sentia culpado por ser mais feliz do que a mãe. Porque a mãe foi infeliz na vida amorosa, ele não acreditava que ele poderia romper na vida, porque ele tinha que ficar preso à mãe dele. O dia que ele entendeu que ele não era responsável pela felicidade da mãe, ele assumiu a própria vida. E olha que ele não sofreu tanto, tem gente que sofre mais. Pode passar? A marca de famílias em desordem é o desrespeito e o julgamento. Eles ficam o tempo todo se atacando. Querido, quando você vai numa família onde todo mundo se ataca o tempo todo. Amado, de frente da minha casa, eu tenho uma família que é um caos. Um caos. Porque a gente mora num conjunto lá, e aí não tem muro, né? E aí, querido, é um caos. É uma mulher, uma senhora, fisicamente muito debilitada, inclusive ela usa bengala. Ela cuida de uma netinha que ela fica o tempo todo gritando com essa netinha. Aí a mãe chega, ela não mora nessa casa, a mãe chega, e aí essa mãe também grita com essa netinha, essa avó xinga essa neta de palavrões horríveis. Você não presta, sua porcaria, você é igual aquela filha minha que é outra vagabunda. Essa menina de 8 anos escuta essa avó gritando com ela. Aí a mulher, essa mãe, quando vem visitar, não gosta da forma como a mãe cuida. Aí as duas começam a gritar. Aí tem um vô que de vez em quando vai lá, que também não vive com essa mulher, que quer de vez em quando pôr essa menina na garupa da bicicleta dele para dar uma respirada na vida. Mas ela grita, você está estragando essa menina. Aí vem um namorado dessa moça, que também vira uma... Não sou fofoqueiro, que eu fico olhando a vida dos outros não, tá, gente? É isso, né? Não é? Ninguém pensou isso, né? Mas tá ali na minha frente, entendeu? Amado, deixa eu te falar uma coisa. Aí essa menina vai e foge com o namorado pilantra.
essa menina fica moça, engravida do primeiro vagabundo que ela encontra na vida. Sabe o que essa família fala? Eu falei que essa menina não presta. Está vendo tanto que essa menina não presta? Pois bem, essa desordem veio de onde? Deles. Eurípides, você está me dizendo que todo problema que as pessoas têm é por falta de ordem familiar? Exatamente. Essa mania onde a gente fica o tempo todo transferindo responsabilidade e não assume aquilo que fomos nós que produzimos e nós que geramos. Ninguém pode ocupar o lugar de uma pessoa. Amado, eu viajo nesse Brasil e eu vejo a famosa frase dos filhos espirituais. Acredito nisso, porque tem na Bíblia. Está lá o Paulo falando que o Timóteo era filho espiritual dele. Timóteo, meu verdadeiro filho, sim ou não? Está lá na Bíblia, mas posso ser sincero para você? Tem uma distância enorme do Timóteo para os dias de hoje. Porque o que mais acontece hoje é gente mal resolvida com seus pais de origem, tentando colocar na vida de um pastor um lugar que não pertence a ele. Eu só posso viver uma filiação espiritual quando eu estou resolvido com meu pai. Quando eu pego um pastor e tento ocupar o lugar do meu pai, a desordem continua e eu não consigo fluir espiritualmente. O que eu vejo no Brasil é gente doente com seus pais, magoados, feridos, tentando encontrar em pastor um lugar que não pertence a esses pastores. Enquanto não existe ordem dentro da gente, nós vamos ficar essa vida confusa, sem produzir, infrutífera e travada. E eu gosto de terminar assim, ó, com esse climão. Para a gente refletir, tá bom? Nós vamos dar um intervalo agora. E às 7h30 em ponto a gente volta.